Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal, vamos lá? Hoje é nossa aula de artes, que é a nossa literatura. Nosso conteúdo de hoje se encontra na página 93 do módulo de vocês, certo? Então, é o nosso último assunto de artes, que é Padre Antônio Vieira. Então, vamos concluir o assunto dessa unidade, onde já vimos quinhentismo, vimos barroco, vimos agora Padre Antônio Vieira e anteriormente vimos Gregório de Matos. Veremos agora Padre Antônio Vieira. Então vamos à introdução, vamos conhecer primeiro quem foi Padre Antônio Vieira. Ele nasceu em Lisboa em 1608 e quando tinha somente 7 anos ele mudou-se para Salvador. Então ele fez o movimento contrário, né? Na verdade ele já nasceu em Portugal, mas ele vem ao Brasil, vem à colônia estudar em Salvador e estuda no Colégio dos Jesuítas, onde ele faz seus votos sacerdotais. Lá ele se torna padre no Colégio dos Jesuítas. O padre Antônio Vieira não é uma pessoa tão querida do ponto de vista social, nem no Brasil e nem também em Portugal, sua terra natal. Isso porque em Portugal ele foi condenado pela Inquisição, que era o tribunal da Igreja Católica, e aqui no Brasil ele foi perseguido pelos colonos. Por que isso? Porque ele era contra a escravização dos indígenas. Então, devido às suas posições, suas características religiosas e posição social, ele acabou sendo uma pessoa que não era tão bem vista, tão aceita, tanto no Brasil como em Portugal, do ponto de vista social. Agora, do ponto de vista literário, cultural, ele é super importante. Primeiro porque ele desenvolve o barroco em prosa. O que quer dizer isso? Ser o responsável pelo desenvolvimento do barroco em prosa. Nós vimos que Gregório de Matos escreveu poesias. Estrutura de quê? Versos e estrofes. As obras escritas pelo padre Antônio Vieira eram em prosa, em parágrafos. Como você faz a sua redação, aquilo ali é um texto em prosa. O que Gregório de Matos fez foi o texto em forma de poema, as poesias, certo? Então ele desenvolveu o texto em prosa, o padre Antônio Vieira. Ele é conhecido pelos seus sermões polêmicos, de caráter religioso e polêmico. E por isso ele é considerado o maior nome do barroco português e também o grande nome da literatura brasileira. Então, o padre Antônio Vieira conseguiu, devido aos 7 anos vir para o Brasil e também ter nascido em Portugal, incomodou o Brasil e Portugal e também se tornou um molde, um exemplo de autor literário, tanto para o Brasil como para Portugal. Marcou o movimento do barroco no Brasil e marcou o movimento do barroco também em Portugal. Então ele é um autor super importante dentro da literatura barroca e da literatura de um modo geral. Vamos conhecer as características da obra do Padre Antônio Vieira. O que é que tinha nessa obra de Padre Antônio Vieira que fez com que ele se tornasse importante? O que é que ele tinha de mais? Então, o Padre Antônio Vieira era um profundo conhecedor da Bíblia, por isso se tornou um padre e também um autor habilidoso, era bom também na escrita. E nas suas obras, nos seus sermões, nós temos as características, que ele era um grande orador, então era uma pessoa que tinha uma eloquência, falava bem, se destacava pela forma de falar. Ele não se limitava a tratar somente de assuntos religiosos, então apesar de ser um padre, ele tinha um leque de assuntos que ele podia tratar, o que servia para ser mais carismático, as pessoas gostavam. Ao mesmo tempo que ele podia estar falando de algo religioso, ele também tocava em outros pontos importantes, como nós vimos a questão da escravização dos indígenas, né? Ele se preocupou com isso, apesar de ser um padre. Foi porta-voz dos injustiçados, quer dizer isso. A mesma questão também da questão da escravização dos indígenas, que era injustiça, ele serviu de porta-voz. As pessoas que não tinham o poder de reclamar ou não tinham conhecimento de a quem recorrer, ele serviu para isso. Ele foi o porta-voz dessas pessoas. Ele denunciou coisas políticas, injustiças, o que fez com que ele se tornasse uma pessoa desagradável para a Inquisição, para o Tribunal Católico, devido às suas posições. Por ser um padre, esperava-se que ele apoiasse as ideias, as decisões da Igreja Católica, e não foi isso que aconteceu. Muitas vezes ele ia contra essas políticas adotadas pela Igreja, achando que era uma certa forma de injustiça. E por isso ele passou a incomodar o centro, né, as pessoas mais importantes,
os líderes do catolicismo. Ele é adepto do estilo conceptista, então nós temos o cultismo e o conceptismo. Ele é do conceptismo ao compor a sua obra. Quem não sabe o que é isso, retoma as aulas anteriores. Vamos entender agora a estrutura dos sermões. Como é que ele elaborava esse sermão? O que é que tinha? Primeiro ele tinha o tema, eram 5 partes. Hein? A primeira era o tema, em que geralmente era a transcrição de uma passagem bíblica. Ele escolhia ali um versículo, uma frase dentro de um versículo, e aquilo ali se tornava o tema do seu sermão. Depois ele via para a introdução ou introito, em que ele fazia uma apresentação geral do que seria desenvolvido. Como vocês fazem na dissertação de vocês, um pequeno parágrafo somente para introduzir da ideia do que será abordado no texto. Ele fazia isso também ao elaborar o seu sermão. Depois disso, ele tinha uma invocação. O que era essa invocação? Era um pedido de inspiração a Deus, para mostrar que aquele sermão tinha uma fonte divina, que não era somente o que o padre sabia, o que o padre achava. Ele buscava naquele momento uma inspiração divina, uma inspiração de Deus, mostrando assim que o que ele ia a falar era da parte divina, certo? Depois ele tinha argumentação. Aqui era o grande destaque do padre Antônio Vieira. Então ele tinha uma tese com base no tema, a ideia que ele ia desenvolver, e ele utilizava de exemplos bíblicos, de comparações, argumentos. Era apresentado sempre considerando as possibilidades de contestação. Quer dizer, ele fazia aquilo já pensando que uma pessoa poderia dizer: ah, mas eu discordo por causa disso, disso, daquilo. Ah, eu não aceito isso por causa disso, disso. Ele já fazia o seu sermão, já elaborava, imaginando o que as pessoas poderiam contestar. E dali ele já colocava as respostas conforme o que poderia ser contestado, eliminando as possibilidades de contestação. E por fim, ele tinha a conclusão, chamada também de peroração ou epílogo, onde era feita uma retomada dos aspectos principais desenvolvidos no texto. Era um breve resumo. Ele pegava o ponto principal da sua argumentação, a ideia apresentada na introdução, e fazia aquele breve resumo com o objetivo de fixar aquele aprendizado que foi abordado no sermão. Então essa era a estrutura do sermão, já vimos as características, também a estrutura, que fez com que Padre Antônio Vieira se tornasse um grande exemplo de literatura barroca e colocasse o seu nome no barroco do Brasil e no barroco de Portugal como um dos grandes autores. A atividade para casa fica da página 96 até a página 100. 96 até a 100. Amanhã teremos nossa aula de redação, tá certo? Quem ficou com alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, pode entrar em contato comigo, que estarei à disposição. No mais, tchau, tchau. Até amanhã.